1984. George Orwell. Parte 2, capítulo 6. Aconteceu afinal. A mensagem aguardada havia chegado. Por toda a vida ele pareceu estar à espera de que isso acontecesse. Winston andava no longo corredor do ministério, quase no ponto onde Julia discretamente deslizara o bilhete para sua mão, quando teve consciência de que alguém maior do que ele vinha atrás. A pessoa, não importa quem fosse, tossiu de leve, evidentemente se preparando para o que ia dizer. Winston parou abruptamente e se virou. Era O'Brien. Finalmente ficaram frente a frente, e parecia que seu único impulso era fugir. Seu coração quase saiu pela boca. Ele teria sido incapaz de falar. O'Brien, entretanto, seguiu em frente sem interromper o movimento, pousando a mão amiga no braço de Winston por um momento, de forma que os dois continuaram andando lado a lado. Começou a falar com a peculiar educação que o distinguia da maioria dos membros do núcleo do partido. Eu estava esperando uma oportunidade de conversar com você, revelou. Outro dia li um de seus artigos em novo idioma, no Times. Você tem um interesse acadêmico em novo idioma, estou certo? Winston havia recuperado parte do autocontrole. Não tão acadêmico, sou apenas um amador. Não é a minha área. Nunca tive nada a ver com a real construção da língua. Mas você escreve com muita elegância, disse O'Brien. Essa não é apenas minha opinião. Conversei há pouco tempo com um amigo seu que é certamente um especialista. O nome dele agora me escapa. De novo, o coração de Winston se acelerou dolorosamente. Com certeza era uma referência a Sim, que não estava apenas morto, mas havia sido abolido, era uma despessoa. Qualquer referência identificável a ele teria sido fatalmente perigosa. O comentário de O'Brien deveria ter sido pensado como um sinal, um código. Ao compartilhar um pequeno ato de pensamento-crime, ele havia transformado ambos em cúmplices. Os dois continuaram a percorrer lentamente o corredor, mas agora O'Brien havia parado. Com a curiosa e desarmadora afabilidade que sempre trazia em seu gesto, ele arrumou os óculos no nariz e então continuou. O que eu pretendia realmente dizer era que, em seu artigo, notei que você usou duas palavras que se tornaram obsoletas. Mas faz pouco tempo que caíram em desuso. Você viu a 10ª edição do Dicionário do Novo Idioma? Não, respondeu Winston. Não sabia que já tinha sido lançada. Ainda estamos usando a 9ª no departamento de registros. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. A 10ª edição não será publicada por alguns meses ainda, creio. Mas alguns exemplares tiveram circulação antecipada. Eu mesmo tenho um. Você estaria interessado em dar uma olhada, talvez? Certamente, disse Winston, logo entendendo para onde aquilo levaria. Alguns dos novos desdobramentos são extremamente complexos. Acredito que a redução da quantidade de verbos é o ponto que mais vai lhe interessar. Deixe-me ver. Devo enviar um mensageiro com o dicionário até você? O problema é que sempre me esqueço dessas coisas. Talvez você possa buscá-lo no meu apartamento em algum horário que lhe fosse conveniente. Espere, deixe-me lhe dar o meu endereço. Estavam parados em frente a uma teletela. Um tanto distraído, O'Brien tateou os dois bolsos e então exibiu uma pequena caderneta com capa de couro e um lápis dourado. Imediatamente abaixo da teletela, em uma posição em que qualquer um que estivesse vigiando na outra ponta do equipamento poderia ler o que O'Brien escrevia. Ele rabiscou o endereço, depois rasgou a página e a entregou a Winston.
Geralmente estou em casa à noite. Do contrário, meu empregado lhe entregará o dicionário. Então partiu, deixando Winston segurando o pedaço de papel que dessa vez não precisava ser escondido. Apesar disso, ele memorizou cuidadosamente o endereço e algumas horas depois jogou-o no buraco da memória junto com vários outros papéis. Os dois haviam conversado, no máximo, por uns poucos minutos. O episódio tinha um único significado. Fora planejado para que Winston soubesse o endereço de O'Brien. Isso era necessário porque, excetuando a pergunta direta, nunca era possível descobrir onde alguém morava. Não havia listas de nenhum tipo. Se algum dia você quiser me ver, eis onde posso ser encontrado, O'Brien dissera. Uma coisa era certa, a conspiração com a qual sonhara existia de fato, e ele tinha chegado a seus limites máximos. Winston sabia que, cedo ou tarde, obedeceria à convocação de O'Brien. Talvez no dia seguinte, talvez após uma demora prolongada, não tinha certeza. O que estava acontecendo era apenas o desenvolvimento de um processo iniciado muitos anos antes. O primeiro passo tinha sido um pensamento secreto, involuntário. O segundo, começar um diário. Ele havia se deslocado dos pensamentos para as palavras, e agora das palavras para as ações. O último passo era alguma coisa que aconteceria no Ministério do Amor. Ele tinha aceitado isso. O fim estava contido no início. Mas era assustador, ou, mais exatamente, era como um gosto antecipado da morte, como estar um pouco menos vivo. Até mesmo enquanto conversava com O'Brien, quando o significado das palavras se tornou claro, um calafrio invadiu seu corpo. Ele teve a sensação de penetrar na umidade de uma cova, e não tinha sido mais fácil só porque sempre soubera que a cova estava lá, à sua espera. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aqui.